Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, iniciando neste momento o compromisso com a mensagem bíblica. Que Deus abençoe a todos que me assistem agora, sejam bem-vindos em nome de Jesus. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo. DVDs da série Apocalipse, ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 971606768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade de volta. Não esqueça, esteja sempre por dentro de toda nossa agenda de programação. O nosso endereço virtual, horadaverdade.com, conheça o nosso site, procure saber acerca do nosso ministério, tem muita informação para você lá. Esteja por dentro também dos nossos cultos ao vivo, amém? Que estão sendo transmitidos pelo nosso site toda quinta-feira às 20 horas e domingo, 19 horas. Ou então, para a nossa alegria, faça uma visita em nossa sede ali na Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, Zona Norte. Vá lá pessoalmente, amém? Com certeza participar desse grande culto que está sendo realizado ali em nossa igreja sede, amém? Que é o culto da preparação e da santificação para a volta de Jesus, o qual eu faço questão aqui de te convidar, amém, em nome não só da Igreja Cenáculo da Fé, como também em nome de Jesus. Você vai ser muito bem recebido ali e para nós um motivo muito grande, amém, de alegria poder tê-los em nosso meio. E não se esqueça, se não houver condições de ir pessoalmente, assista pela internet, toda quinta-feira às 20 horas e domingo, 19 horas, ok? Convite especial meu e de toda a Igreja Cenáculo da Fé para você que está aí. Pastor Daniel, hoje iniciando um novo tema. O tema que nós vamos tratar é Bíblia e práticas sexuais ilícitas. Vamos tratar à luz da palavra de Deus sobre isso. Eu espero você, não sai daí, eu volto, em nome de Jesus. Momento da Palavra de Deus.
Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, dando início ao tema Bíblia e práticas sexuais ilícitas, ok? E antes de tudo, gostaria de fazer aqui com vocês as seguintes divisões. Esses programas vão ter 4 pregações com as seguintes divisões: expressões de êxito que não podem e não aceitam manipulação na Bíblia Sagrada. O neoliberalismo, que eu também trarei esse tema sobre vocês, acerca da conhecida teologia liberal, e por isso que a igreja está uma desgraça, porque muita gente não quer vínculo com o compromisso e com a fé. Falaremos de Bíblia e divórcio, essa indústria de casamento que está aí na sociedade de hoje, e sobre a homossexualidade. Serão 4 programas a partir de hoje com este tema, Bíblia e práticas sexuais ilícitas. E hoje, abrindo, falaremos sobre expressões de êxito que estão na Bíblia Sagrada e que não aceitam ser manipuladas, ou manipulados no seu sentido real e exato. Falarei das 4 que vou tratar aqui, que estão sendo administradas por homens da maneira como querem. Parece que a Bíblia não manda mais, quem manda são eles. Graça, propiciação, fé e predestinação, ok? Graça, que no texto de Efésios 2:8 se confirma: Deus me ama, porque o ato benevolente do Supremo Deus, que beneficia aquele que está condenado, existe, é fato. A expressão graça é bíblica, amém? Está confirmada, que está direcionada a mim, que Deus me ama, enfim, ela está aí para que seja administrada de maneira correta e também responsável. Segunda, propiciação. Texto de Romanos 3:25, que também é bíblico, tal expressão, aonde significa Deus tornando favorável purificação, perdão pelo sacrifício de Jesus, pelo derramar do seu sangue, para a proteção e auxílio de quem está condenado. Até aqui, Deus ama, Deus perdoa, porque Jesus se sacrificou por isso. Terceiro, fé. Significa Deus tem vontade. Fé, que também significa a condicional de iniciação ao ato da graça de Deus por intermédio do seu Filho único, Jesus Cristo, por intermédio da eleição de Cristo sobre as nossas vidas. Então, até aqui, Deus ama, Deus perdoa, mas Ele também tem vontade, também tem condicional. O que seria a fé? Adesão e anuência pessoal a Cristo, e isso tem que ser concreto e confirmado. Execução firme nos mandamentos, compromisso com a fé, fé significa isso. Regras de culto, dogmas instituídos, como devemos adorar e receber a Cristo, isso também a fé ensina. Testemunho pessoal, perfil original, que o povo perdeu. Estão por aí querendo ser até o Batman, perderam completamente o sentido real daquilo que precisam ser em vida, para a adoração de Cristo. E outra coisa importante que a fé também ensina, além do testemunho: confiança absoluta na lealdade de Deus e na veracidade do que Ele afirma a todos. Então a fé é vontade, ou seja, aqui Deus me ama, em Cristo Ele me perdoa, em Cristo Ele também tem vontade. E a propiciação que eu falo aqui para vocês, a graça que eu falo aqui para vocês, a fé que eu falo aqui para vocês, está na Bíblia. E não tem como ser modificada, e precisa ser direcionada com responsabilidade. E a 4, que é predestinação. A predestinação que a Bíblia prega não é aquela que Deus elege um para o inferno e o outro para o céu. A predestinação que a palavra de Deus trata é aquela que, por antecipação, Deus destinou o homem a Cristo para uma função específica, por uma função específica. João 3:3, Jesus fala: sem regeneração ninguém entra no reino do céu. Quem é nascido da carne é homem, quem é nascido do Espírito, esse tem a vida eterna, porque Deus o regenerou por intermédio de Cristo. Como também Tito 3:5 confirma isso. Deus nos predestinou a estarmos em Cristo regenerados, como também, além de reproduzirmos o que está destruído, que é o que Jesus está querendo dizer, Romanos 12:2, Paulo fala sobre renovação do entendimento, da concepção de vida. Nós precisamos ser renovados por Cristo acerca das concepções da vida, introduzir os novos elementos que estamos recebendo de Jesus aqui em vida, por intermédio dessa interrupção chamada vontade própria.
Renovação de entendimento é uma coisa tão importante que sem isso você também não entra no céu. Terceira coisa que a Bíblia também trata, a ressurreição espiritual. Não é êxtase, ressurreição espiritual. Na Bíblia Sagrada, Paulo fala Romanos 6, que significa morremos para o pecado, o batismo das águas, o batismo da morte, a desativação do pecado na nossa prática de vida. Ele fala em Romanos 8 acerca do batismo com o Espírito Santo, que não é só o Espírito Santo entrando dentro de nós com línguas estranhas, visões e êxtases, etc, etc, etc. Quer dizer, nós recebemos por intermédio do Espírito Santo o Espírito de Cristo, a mente de Cristo, o caráter de Jesus. Para que a ressurreição seja completa, espiritual, ela precisa certificar que você morreu para o pecado. E em Cristo você ressurgiu em nova vida, tanto no corpo como na mente e no espírito. Paulo também fala sobre despojamento do velho homem e renovação do novo homem em Cristo, em Efésios 4, 22 ao 24. Ele fala sobre despojamento e renovação. O velho para lá, e agora nós vamos ter que criar um novo. Concluímos que graça, propiciação, fé e predestinação significa Deus me ama, me perdoa, mas tem vontade. E quando Ele me chama com condicional. Há um texto que Jesus, em Mateus 9,16 ao versículo 17, diz o seguinte: ó, ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, ninguém põe vinho novo em odre velho. Para nós aqui, Jesus queria dizer, ninguém põe Jesus em vestido velho, ninguém põe Jesus em odre velho. Não pode se haver possibilidade de Jesus entrar naquilo que está velho, desapropriado, contraditório, etc. O Senhor aqui me fundamentando, me ensinando o seguinte: olha, perspectiva de graça, de perdão, de fé, perspectiva de predestinação, de chamado. Não se tem para quem não quer se arrepender e se converter. Não tem Jesus para quem não quer se arrepender e não quer se converter. Não tem Jesus para quem não quer mudar. Eu não sei que tipo de evangelho que é esse aí. Agora Deus te ama, agora Deus te perdoa, mas perdeu vontade, perdeu caráter, perdeu concepção, perdeu tudo. E começa todo mundo a fazer o que quer, o que dá na telha, cada um com o seu pensamento, com a sua forma de ser, como se Deus não fizesse questão mais de falar. O povo está fazendo o que quer da vida. É obrigação da igreja legislar a vontade de Deus. É obrigação do pastor pregar a doutrina e os valores, os princípios cristãos. Porque nós não vivemos um Deus e não servimos um Deus sem vontade, sem caráter, sem condicional. Deus nos ama sim, porque Ele deu o seu Filho. Ele perdoa o pecador e qualquer pecado sim, porque no derramar do sangue de Jesus, Ele certificou a expiação deste sangue para perdão. Mas Ele tem vontade, e quando Ele chama, Ele dá condicional. Não é qualquer um que vai para o céu, não é qualquer um que é considerado filho para Deus, não é qualquer um, entendeu? Que Jesus habita, coabita no seu ser, porque esse indivíduo vai ter que ter propriedade. Esse indivíduo, ele vai ter que ter contexto, ele vai ter que ter realidade. Deus, por intermédio de seu Filho, testificando o amor, o perdão, mas vontade e também condicional. Então eu quero chegar nesse ponto com vocês aqui. Então não adianta nada eu pregar a palavra e dizer a homossexualidade é pecado, o divórcio a Bíblia não aceita, etc. E começar a falar acerca das transgressões, se você não entender bem esse ponto aqui importante. Porque tem muita gente dizendo, eu estou na graça, pastor. Você está na desgraça porque você não se converteu. Pastor Daniel, entendeu? Fulano, ciclano, eu fui perdoado, agora eu sou uma nova criatura. Eu não entendo esse negócio, você foi perdoado, agora você é novo, mas não mudou nada. Continua o mesmo elemento, o mesmo indivíduo aí. A única coisa que mudou foi placa. É que nesse povo artista, ai, agora me tornei evangélico, agora eu estou na igreja evangélica. A grande porcaria que ele está na igreja evangélica. Ele caiu na moda, ele quer dizer, porque para ele cair na graça,
para ele cair no perdão de Deus, para ele cair, entendeu, na fé, para ele cair, entendeu, no chamado cristão, ele vai ter que se sacrificar, se disponibilizar, se entregar, mudar, se arrepender, se converter, se transformar, enfim, ele vai precisar mover o velho do lugar, queimá-lo a fogo, destruí-lo, aniquilá-lo, para que o novo seja feito conforme a vontade de Deus. Eu não entendo esse Deus que ama sem justiça, que ele ama com amor cego, entendeu? Ele ama e não vê nada de errado, ele ama e não aponta nada de errado, não discrimina nada que lhe aborrece. É um Deus político, é um Deus harmonizado com todo tipo de coisa variável. Esse Deus não existe na Bíblia. Você fez por ficção, você fez com base no teu sentimento, na tua estupidez, na tua burrice, na tua ignorância. Com a Bíblia debaixo do braço, você não consegue fundamentar um Deus para a tua vida conforme as tuas vontades, conforme os teus anseios pessoais. Então nós temos que entender aqui, Deus ama o pecador e deu a ele tudo o que lhe é favorável por intermédio de Cristo, para que ele mude, não continue do jeito que ele quer ficar. Isso é evangelho. Você é um pano, um trapo de imundícia como eu. E fomos chamados para Cristo, para que algo novo se estabeleça e se introduza em nós. Mas isso só vai acontecer a partir do momento em que eu, Daniel, aceitar de que as palavras de êxito que estão na Bíblia, elas concluam Cristo em mim, e não o Daniel, você, em Deus. Não é Deus, não é a palavra, não é Jesus que tem que se apropriar as mudanças da época. Não é Deus, Jesus, o Evangelho que tem que se apropriar a modernidade, os pensamentos modernos. É você que está me ouvindo aí. E todos esses que estão aí no movimento evangélico maciço, que vão para o fogo do inferno, porque são banais, são contraditórios naquilo que fazem, naquilo que vivem. Podem ser cristãos de carteirinha, de fachada, de broche, entendeu? De expressão aparente. Mas se não forem na essência, no caráter, no espírito, no procedimento, no comportamento, naquilo que são, naquilo que fazem, se eles não estiverem no tipo de homem que Deus quer e no tipo da mulher que Deus quer, que a Bíblia ensina, eles estão fora da graça, fora do perdão, fora da fé, fora da predestinação, do chamado, daquilo que Deus nos vocacionou. Eles estão fora por uma simples questão: não aceitarem, não concordarem com a condicional de Deus. É isso que a sociedade nesse momento está querendo que a igreja faça. É isso que a sociedade nesse momento está querendo que os pastores façam. Entendeu? Que eles preguem, que eles falem de um Deus que não tem mais opinião, que não tem mais caráter. Você aceita isso? O problema é teu. Mas não com a Bíblia debaixo do braço. Porque se você for com a Bíblia debaixo do braço, eu vou ter que falar tudo isso para você de novo aqui. Tudo isso eu vou ter que recitar a você aqui. Fazer com que você pense, raciocine, entendeu? Como também no final disso tudo admita, meu amado. Você que está me escutando aqui agora, o amor de Deus sem justiça. Admita. O perdão prometido por Jesus no Calvário não aceita que o homem continue do jeito que ele está. A adúltera que vier apedrejar, segundo a lei de Moisés, Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Não sei, Senhor, já se foram. Então eu também não lhe condeno, mas vai e não peques mais. Aquele a quem o Senhor sarou das pernas, entendeu? Que foi, saiu e contou para todo mundo do milagre que Jesus havia feito, que Jesus pediu a ele para não contar e falar, e voltou ao Senhor. O Senhor Jesus foi a ele e fez questão de instruí-lo, de que ele não pecasse mais, para que coisa pior não lhe sucedesse. Esse evangelho mascarado que estão pregando nas igrejas evangélicas está fazendo da igreja espetáculo de horror para a sociedade, porque tem gente lá no mundo mais limpa, mais digna daqueles que estão dentro da igreja, e não vão para o céu, porque são bons. Mas de uma coisa eu estou certo: eles não querem estar dentro de uma igreja, porque estão escandalizados com aqueles que estão dentro dela.
Porque os do mundo pensam o seguinte: então para quê? Para que tanta pregação? Se for para acreditar num Deus que ama e perdoa, eu prefiro ficar em casa. Mas se for para mim aprender que Ele tem vontade, e quando Ele me chamou em Cristo, Ele me deu condicional, se for para aprender e me aprimorar e me formar na base do conhecimento da fé, na base do conhecimento da graça, então vale a pena ir na igreja, porque eu vou chegar lá e vão pregar a palavra de Deus para mim. E não é o que está acontecendo. Todos estão assistindo essa novela de horror, todo mundo está vendo o que está acontecendo por aí. Então quando eu entrar nas questões de práticas sexuais ilícitas que a Bíblia condena, entende você? Não é porque Deus condena que Ele te deixou de amar, não é porque Deus condena que Ele te abandonou, não é porque Deus condena que Ele não tem algo a lhe oferecer. Ele tem. Mas tem uma questão muito importante que eu tenho que terminar aqui lhe falando. Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Ele ama o pecador e dá ao pecador um traje espiritual novo para ele vestir em Cristo, porque este velho, imundo, esse traje, entendeu, corrupto, vai ter que ser jogado fora. Vai ter que existir uma mudança na tua vida, porque senão Jesus não está em você, nem Deus. Fé sem obras é morta, é inútil. Convicções o mundo está cheio, mas obras na fé significam: Jesus valeu a pena para mim, porque Ele entrou em mim, me transformou, me libertou e me fez uma pessoa diferente do que eu era. Isso é Jesus, isso é graça, isso é perdão. Na Bíblia Sagrada isso é fé, isso é chamado de Deus para você. Pastor Daniel, daqui a pouco eu volto em nome do Senhor Jesus. Não sai daí que eu quero orar por você. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo. DVDs da série Apocalipse, ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com.
Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade de volta. Abaixa a tua cabeça, fecha teus olhos, ora comigo agora. Senhor Jesus. Momento de oração. Comigo agora. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra que nos foi confiada, pois sabemos, meu Senhor, que muitos a desistiram dela e estão, Senhor, a dar ouvidos a doutrinas e heresias, Senhor, destruidoras. Te pedimos, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça, aquela, Senhor, pela qual ouvimos aqui agora, que transforma o pecador, que liberta o pecador, que leva o pecador, Senhor, a uma transformação completa, verdadeira contigo, Jesus. Nós te pedimos por aqueles que estão, Senhor, aprisionados pelo diabo e pelo pecado, pela transgressão, pelo vício, Senhor, pelo falso conceito e pelas visões pessoais erradas, distantes, míopes, Senhor, eu te imploro pela tua misericórdia e pela tua libertação, pela tua cura, por todos aqueles que me escutam, Senhor, agora, e oram comigo neste momento, lhe recebendo, lhe reconhecendo e fazendo essa aliança, Jesus, com o teu santo nome, pelo teu sangue, Jesus. Nós te agradecemos por esta palavra. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista está ficando por aqui. Programa Hora da Verdade volta e volta, dando continuidade a esse tema: práticas sexuais ilícitas à luz da palavra. Amém? E não perca não, tem muita coisa ainda que Deus vai falar com você. Vai avisar o povo aí que a palavra viva ainda existe. Ok? Próximo programa eu volto. Um beijo no vosso coração. Não se esqueça, pastordanielbatista.com. Amém? Esteja por dentro das matérias escritas. horadaverdade.com, do site dessa igreja, dos cultos ao vivo, transmitidos pela internet. Não se esqueça, estamos esperando por você lá na nossa sede em São Paulo, Avenida do Guacá, 1067, Zona Norte. Um beijo, Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Maranata, até o próximo programa.